Graça e paz. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Amém. Meus irmãos, se algum aqui soubesse, vou morrer daqui a 2 horas, qual seria a sua preocupação? Qual seria a última coisa que você diria para os seus filhos, para os seus queridos, para a sua esposa ou para o seu marido? Qual seria a última coisa a dizer? Quando nós olhamos Jesus aqui, ele falou do Espírito Santo. Foi a sua última preocupação para seus discípulos. Ele veio aqui para fazer um trabalho. Quando nós olhamos, o primeiro pecado cometido foi no céu. Mas Deus nunca moveu um dedo para redimir anjos que caíram. Mas assim que houve o pecado no Éden, assim que houve a queda do homem, Deus publicou ali mesmo o seu plano de redimir o homem. Deus falou para a mulher e para a serpente, que era o diabo, não era uma serpente. O diabo estava travestido de serpente. Deus disse: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, o governo. Então ali Deus publicou o seu plano de redenção. Mais tarde, como está escrito em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Deus envia exatamente o que ele tinha prometido a Eva. O teu descendente lhe esmagará a cabeça. Deus agora estava enviando o homem, nascido de mulher, para acabar com a autoridade de Satanás. E Jesus Cristo veio, e Jesus Cristo efetuou a nossa redenção. O Pai planejou, o Filho efetuou. Mas quem vai aplicar esta redenção a nós é o Espírito Santo. Jesus Cristo falou tanto sobre o Espírito Santo, e quando Jesus começou a falar que ele ia para o Pai, os discípulos não queriam conversa. Eles não queriam saber. E Jesus Cristo, por isso, dá 12 aulas sobre o Espírito Santo no Evangelho de João. Entre elas, ele chega a um ponto que ele olhou no rosto dos discípulos e disse: Ei, é melhor para vocês que eu vá. É por causa de vocês que eu vou. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, vocês não têm o Espírito Santo. Convém-vos que eu vá, porque eu indo, eu rogarei ao Pai, e ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar.
Ele é o Espírito da verdade que vos guiará a toda a verdade. Porque se o primeiro casal caiu, é porque eles receberam o espírito da mentira e o espírito do engano. Mas aqui, eu vou enviar o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Não vai ter desculpa para vocês. Então, o Pai planejou a nossa redenção. O Filho efetuou, foi lá, pagou o preço. Mas essa redenção vai ser aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, sabendo que ele já vai embora, ele diz: ei, eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nós vemos a Bíblia cheia de promessas do Pai. Promessas condicionais, promessas absolutas, mas promessas. Só que aqui Jesus deixa claro que a promessa das promessas é o Espírito Santo. Porque ele diz: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante, porque Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. Agora ele diz: permaneçam na cidade, não saiam, não vão para canto nenhum. Por quê? Vocês vão ficar na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mas não mandou ir, mas ele diz: fica. Por quê? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí então podereis sair. Podereis fazer discípulos. Por quê? Sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer discípulo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele traz o poder para fazer discípulo. Numa época que nós estamos vivendo, plena fase de Laodiceia, nós vemos uma igreja hoje, uma igreja negligente a respeito do Espírito Santo. Mas principalmente uma igreja indiferente ao trabalho do Espírito Santo. E por isso cresce muito o número de evangélicos. Mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos. Evangélicos por todo canto. Mas que diferença eles fazem na sociedade? Que diferença eles fazem na cidade? Que luz é essa? Onde as trevas se proliferam. Onde o crime aumenta. Evangélicos. Jesus Cristo não mandou fazer evangélico, ele mandou fazer discípulos. E a diferença entre o discípulo e o evangélico é de luz para as trevas. Discípulo de Jesus pensa como Jesus, deseja as coisas que Jesus deseja, fala as coisas que Jesus fala. A máxima do discípulo é esta: quem te recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe o Pai. Você tem certeza que quando você entra no lugar é Jesus que está entrando? Você tem esse poder dentro de você? No dia que Jesus leva seus discípulos, acaba de dizer isso, leva para Betânia, enquanto ele estava falando as últimas coisas, ele começou a descolar do chão. Diante dos seus discípulos. E ele começou a subir, e os seus discípulos ficaram perplexos olhando. Eles nunca tinham visto aquilo. Eles não estavam acostumados com efeitos cinematográficos como nós estamos hoje. Nós vemos homens subir e descer, rolar pelas paredes, Homem-Aranha, Super-Homem voando e tudo, mas eles não estavam. Então, para eles, aquilo foi um fato inusitado. Eles ficaram olhando, veio uma nuvem, cobriu até os pés de Jesus. Eles continuaram olhando. Foi preciso que vierem 2 anjos, se colocaram ao lado deles e fizeram o seguinte discurso. Varões galileus,
Por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará assim como o vistes subir. Tomaram um susto e desceram todos juntos. Quando a gente medita nesse pedaço, nesse trecho, eu tenho a impressão que eu ouço os soluços dele. Foi um momento terrível, porque agora eles não tinham Jesus. Jesus subiu, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido. Eles só tinham a perseguição dos judeus. E foram ficar no mesmo lugar, orando. São discípulos de Jesus. Só oram quando a coisa está muito ruim. Já viu? Que crente para orar é fogo. Você marca uma oração para orar pelas famílias, 5 horas da manhã, ninguém aparece. O melhor que eles fazem é deixar um bilhetinho para o pastor com o nome da família dele, para o pastor orar. O pastor levanta, vem 5 horas da manhã, para orar pela família dele, eles continuam. Os discípulos foram ficar 10 dias. Eles não tinham mais Jesus, que tinha subido. O Espírito Santo não tinha descido. Eles estavam na estaca zero. Tudo que eles tinham é uma promessa. Tinha que crer e pedir para Deus mandar logo o Espírito. Mas eles tinham a perseguição dos judeus. Eles estavam fechados, as portas trancadas. 8 dias, nada. 9 dias, nada. 10 dias, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Pá, chegou o Espírito. Daí começa uma nova era. Agora sobre a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. Meus irmãos, o Espírito Santo não é uma pombinha. O Espírito Santo não é um anjinho. O Espírito Santo é Deus. Quando o Pai mandou seu Filho, Ele criou um corpo para o seu filho no ventre de uma mulher. Assim como Deus teceu o seu corpo, que seu pai não fez você, seu pai não sabe fazer nem esse microfone, é Deus que faz. Ele teceu um corpo para o seu filho. E o seu filho era visível, Jesus. Mas quando Deus vai mandar o seu Espírito, Ele não tece nenhum corpo para o Espírito Santo, porque tem o seu. O Espírito Santo vem para habitar dentro de você. O Espírito Santo não vem para habitar nos jardins. Aí você vê algumas pessoas orando assim, essa oração triste, reconhecimento da ignorância. Senhor Deus, nosso Pai, ó Senhor, envia o teu Espírito. E Deus está dizendo, você não sabe que já desceu aí quase 2000 anos atrás, eu já mandei, tem quase 2000 anos, você ainda não sabe. Está pedindo para Deus mandar, não sei que Espírito Deus vai mandar, se Ele já mandou, no dia de Pentecostes. O povo diz, mas não pratica. Você crê que Deus mandou o Espírito no dia de Pentecostes? Então, por que fica pedindo para Deus mandar de novo? Quando você crê e não pratica, a sua fé é morta. Está atrapalhado. Ou então dizia assim, visita-nos o Espírito Santo. Eu digo, está amarrado. O Espírito Santo não veio visitar ninguém. O Espírito Santo veio habitar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava. Ele vinha, o profeta tocava, chamava um tangedor, tocava, o Espírito vinha, enchia um profeta e voltava de novo. O Espírito Santo não podia ficar na terra porque Jesus não tinha sido glorificado. Não estava na hora do Espírito Santo ficar. Você lembra da oração do profeta Jeremias no capítulo 14? Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia. Porque serias entre nós como estrangeiro que passa, ou como viandante que se desvia para passar a noite. Ele vinha, mas ele ia. No dia de Pentecoste, a residência do Espírito Santo é coração de discípulo de Jesus no planeta Terra. Vai procurar o Espírito Santo lá no céu, que você não vai encontrar no seu coração. Bem,
chegou a promessa do Pai. Agora, primeiro passo do Espírito. Jesus disse: ide em meu nome, fazei discípulos de todas as nações. Mas não vão agora. Permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como vai ser? Vocês vão receber poder quando vier o Espírito Santo. Aí vocês serão meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria até os confins da terra. Ele mandou ir até os confins da terra. Às vezes a gente acha que os confins da terra é aqui na igreja. Mas tudo bem. Agora o Espírito Santo chegou. Ele chegou, o Espírito que me faz um discípulo e que me envia a fazer discípulos. Pronto, possibilitou. Eu agora posso fazer discípulos porque o Espírito do discipulado está em mim. O que é preciso que você tenha o Espírito do discipulado? É preciso que você se renda a Jesus Cristo. Na hora que você se rende, a Bíblia diz: se no teu coração creres e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se sente para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por quê? Porque pelas tuas palavras serás salvo, ou pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Não é? Então, agora, você confessou Jesus, você é filho de Deus, você é um discípulo. O que é discípulo? Discípulo é aluno, discípulo é aprendiz. Na escola do Pai só tem um mestre, que é Jesus. Os outros têm ministério de mestre, trabalham como mestre. Esse é o meu ministério. Mas mestre é Jesus. Todos nós somos discípulos. Agora, discípulo é estudante. Tem estudante do jardim infantil, maternal, jardim infantil, primeira, segunda, terceira, vai embora, faz vestibular, faz a faculdade toda. Você não vai comparar um estudante do terceiro ano de engenharia com um do primeiro ano. Por quê? Porque a diferença de aprendizado é muito grande. E o aprendizado é acompanhado pela maturidade. À medida que você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Esse é o caso do discípulo de Jesus. Porque discípulo é estudante, é aprendiz. Então, agora de manhã, eu queria falar para vocês de 3 níveis de amadurecimento do discipulado de Jesus Cristo. Porque às vezes você não sabe como é que você está. Então nós vamos fazer isso, tem que ser rápido, porque a gente tem hora para terminar. Eu não tenho, mas vocês têm, e eu tenho que obedecer o pastor. Joga a culpa no pastor, que é melhor. Então vamos falar de uns exemplos aqui. Eu quero que você abra a sua boca, ou a sua Bíblia, desculpa, a sua boca. No capítulo 9 de Atos, vamos ficar em Atos hoje. Olha, é sobre a conversão de Paulo. Nós sabemos quem era Paulinho de Tarso, conhecemos toda a história dele. No capítulo 9 vai ter a conversão de Paulo. Paulo estava todo cheio de si, jovem, poderoso, cidadão romano, falava hebraico, aramaico, latim e grego, aluno, discípulo de Gamaliel. O rapaz era cheio de si, forte, fariseu da tribo de Benjamim. Ele conseguiu fazer que o sinédrio condenasse Estevão ao apedrejamento. Primeiro mártir da igreja. Estevão, cheio do Espírito, foi apedrejado porque Paulo teve autoridade política e religiosa para isso. E Paulo diz que a roupa de Estevão estava aos seus pés enquanto ele consentia no apedrejamento. Isso provocou a primeira grande diáspora da igreja. A Bíblia diz que os discípulos todos, menos os apóstolos, tiveram que fugir de Jerusalém, deixando casa, deixando tudo que tinham para não morrer, porque Paulo invadia
com a sua turma à casa dos crentes, dos cristãos, e arrastava homens, mulheres, tudo para o cárcere. Foi uma perseguição desenfreada. Agora que ele está com toda a autoridade, ele vai aos sacerdotes, às autoridades e pede cartas que o autorizem a ir a Damasco. E se eles encontrassem alguns que eram do caminho, que esse era o nome da igreja, e podia ser homem, podia ser mulher, eles os prendessem e levassem para Jerusalém para serem mortos ali. Ele conseguiu as cartas, isto está escrito no capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Lá vai ele de cavalo, rapaz, forte de tudo. A Bíblia diz que respirando ameaças. Quer dizer, ele estava louco para prender, para encarcerar discípulos de Jesus. No meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus só faz uma pergunta. Paulo, por quê? Por que tu me persegues? Ele pensou, eu não estou perseguindo ninguém. Mas Jesus tem um método dele. O que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. Está perseguindo a igreja, está perseguindo a mim. Ele diz, quem és tu, Senhor Jesus? Eu sou Jesus, Paulo, Jesus. A quem tu persegues? E Paulo, ali morreu a empáfia de Paulo. Paulo caiu no chão. Paulo ficou cego. Paulo ficou lá. Eu acho isso uma coisa tremenda. O cara que era tão valente, tão forte, agora ele está lá, no chão. Cuidado. Para seguir a Jesus, ou você desce do cavalo, como Naamã, ou você cai do cavalo. Mas você tem que se fazer um com o pó. Lembra quando Moisés chegou diante de Deus? Que foi que Deus disse para ele? Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Por quê? Deus criou os pés, mas o homem criou o sapato. Eu estou aqui, eu não sou uma com pó, mas quando eu tiro o sapato, eu sou uma, porque entre mim e o pó da terra não tem mais nada. O pó e eu somos um. Então, tirar a sandália do pé, reconhecer que tu és pó. Não significa que eu vou tirar o sapato e eu vou ficar de pé descalço para ser humilde, não. Significa reconhecer que eu e o pó somos um. Como está escrito, ad locum reverterium est. Isso está escrito na frente do cemitério São João Batista, lá no Rio. Eu pergunto para o povo, o que está escrito lá? Eu sei lá, o povo nem olha. Mas escreveram, és pó e ao pó tornarás. Bem, Paulo caiu, ficou lá. E para onde? Já foi levado para Jerusalém. Agora, engraçado, eu acho bonita a atitude de Jesus, porque ele diz isso para Paulo e diz, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, não quero conversa contigo. Jesus não teve nhenhenhen com Paulo, não. Porque se converteu. Jesus não precisa de ninguém. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Acabou. Acabou. Esse negócio de nhenhenhen não é de Jesus, não. Jesus, ele é amor puro. Mas ele não é bobalhão, não. Ele foi. Aí vai começar o que eu quero falar hoje. Agora que eu vou começar a pregar. Está escrito no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O que significa que esse discípulo
Preste atenção a esse homem, porque é a única vez que a Bíblia fala dele. No capítulo 5 de Atos, tem outro Ananias, o de Safira. O de Safira. Esse discípulo é só aqui. Só esse pedacinho sobre Ananias. Havia um discípulo chamado Ananias, o que significa, este homem ouviu o evangelho, rendeu o coração, se entregou a Jesus e ele já estava com o Espírito Santo. Porque no momento em que você se rende a Jesus Cristo, ele lhe marca com o Espírito Santo, você se torna discípulo. Então, se você agora tem o Espírito Santo, você é um discípulo de Jesus Cristo. Como seu filho, você tem um filho de 21 anos, é seu filho. Nasceu um esta madrugada. Qual dos dois é mais filho? Todos os dois são filhos. Só que um tem algumas horas de nascido, o outro tem 21 anos de nascido. Então aqui está um discípulo, que já estava com o Espírito Santo, discípulo. Olha o que Jesus vai fazer. Começando no versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Paulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E que para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome, o teu nome. Você viu? Jesus aparece para ele numa visão e diz, Ananias, dispõe-te. Vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Paulo, apelidado Tarso. Ele está orando e ele viu entrar um homem chamado Ananias, impor sobre ele as mãos para que seja curado. Essa foi a ordem de Jesus. Reação do discípulo. O quê? O quê? O senhor está por fora, o senhor não sabe o que é esse homem. Nós aqui sabemos de tudo, estamos por dentro, senhor. Olhe, este homem, o senhor não sabe o que ele fez em Jerusalém. Todo mundo sabe que o mal que ele fez aos teus santos lá em Jerusalém. E sabe o que ele veio fazer aqui? Eu sei. O senhor não sabe, mas eu sei. Ele trouxe ordens para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. Senhor, deixa o homem cego. Porque Deus cegou o homem para ele não fazer mal para nós. Cego, ele não nos persegue. Cego, ele não vai nos prender. É uma bênção que este homem seja cego, não mexe com ele não, senhor, deixa para lá. Esse discípulo deu conselho ao Senhor. Ele não foi. Ele sabia mais do que Jesus. Qual era a intenção do coração de Ananias? Proteger a igreja. Proteger a igreja que estava em Damasco. Ele queria o bem dos irmãos, inclusive dele. Ele não queria que mal nenhum acontecesse. Era preferível Paulo ficar cego do que matar os irmãos. Ele amava aqueles irmãos. Jesus Cristo ouviu a charopada do discípulo todinho. Eu acho lindo esse momento. Ele ouviu tudo. E ele diz, no versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto vale, o quanto custa sofrer pelo meu nome. Aí, Jesus Cristo explicou, lá vai Ananias. Chegou lá, Saulo, irmão. Essa é marca de discípulo imaturo. Saulo, irmão,
Eu vim aqui porque o Senhor mandou impor a mão em você, para você ficar curado. O Senhor, o mesmo que te apareceu lá no caminho de Damasco, ele me contou tudo, ó, estou assim com ele. Isso é marca de discípulo imaturo. O discípulo imaturo, ele é discípulo. Ele é puro de coração. Mas ele quer ajudar tanto o mestre que ele dá conselho para o mestre. Ele dá conselho para o mestre. Ele diz na oração o que Deus deve fazer. Senhor, eu estou lhe pedindo que o Senhor mande um anjo lá na casa da minha sogra, aquela jararaca. O que precisa mandar? Deus sabe, Senhor, eu estou lhe pedindo pela minha sogra, ela está precisando por causa disso, assim. O que Deus vai fazer é com ele. Eu não posso dizer a Deus o que ele deve fazer. Eu posso pedir o que eu quero. Como Jesus Cristo disse, eu estou te pedindo, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua que está no céu. Mas se for possível, afasta de mim esse cálice, contanto não seja feita a minha vontade, mas a tua que está nos céus. Isso é marca. A marca de Ananias é marca de discípulo principiante, discípulo que está no beabá, discípulo que não tem maturidade. Então, às vezes você pensa, será que eu sou um discípulo? Pode ser que você seja um discípulo que está no berçário. Mas se você entregou seu coração a Jesus, se você se rendeu a Jesus Cristo, você é discípulo. Só que você está no beabá. Mas se não vai à escola, vai continuar no beabá há muito tempo, viu, meu irmão? Vai continuar, se você não fizer a sua parte. Lá vai ele, chega lá, ele fala do relacionamento dele com Deus, que ele ora, que ele faz, e dá testemunho de tudo, inventa história, porque o que a gente vê de mentira na igreja, crente se gabando, é uma coisa triste. Quando a pessoa começa a se gabar, você desconfia, meu, que imaturidade. Tudo bem. Esse é Ananias. Você viu que Jesus Cristo abriu o coração com ele? Quando Paulo estava em Jerusalém matando gente, prendendo gente, Jesus Cristo podia ter ido a Pedro, um dos colunas da igreja, Tiago, João, Mateus, disse, olha, tenha paciência com Paulo, porque ele é um instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome para os gentios, diante do povo de Israel, diante dos reis. Eu escolhi para isso, porque eu vou mostrar a ele o quanto custa sofrer pelo meu nome. Estou explicando para vocês que são os colunas da igreja. Jesus Cristo não explicou isso nem para Pedro, nem para João, nem para Tiago, nem para ninguém. Mas ele disse, abriu o coração para um discípulo imaturo que está dando conselho a ele. Para um discípulo que não sabe de nada, desajeitado que nem a gente. Então você viu o amor do mestre, eu acho lindo isso. Como quando Jesus Cristo se encontra ali diante da mulher samaritana, você viu aquela mulher. Primeiro chamou Jesus Cristo de judeu. Tu és judeu. Daqui a pouco ela mudou o título. Ela diz, Senhor. Daqui a pouco ela muda o tipo, ela diz, vejo que tu és profeta. Não era mais só judeu, profeta. Ela foi mudando. Ela disse, mas quando vier o Messias, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus Cristo disse, sou eu. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Jesus Cristo abriu para aquela mulher que ninguém queria a sua verdadeira identidade. Ele não tinha feito isso com nenhum discípulo. Mas ele abriu com ela. Você vê como Jesus se abre, como ele se rende a pessoas que ninguém quer. Como essa simplicidade. Você vê aqui Jesus com Ananias, dando explicação para Ananias. Ele sabia que Ananias não podia compreender, porque Ananias era principiante. Mas ele explicou e Ananias foi. E chegou lá, fez tudo direitinho, e o que Jesus queria era que Paulo recuperasse a visão pela ministração de um discípulo de Jesus Cristo. Pronto. Ação
de um discípulo principiante. Agora vamos ver aqui mesmo em Atos, capítulo 8, a ação de um discípulo que já cresceu, um discípulo amadurecido. Nós sabemos que quando houve a diáspora, os discípulos, a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, saíram de Jerusalém. A Bíblia diz, no versículo 4 do capítulo 8 de Atos, entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e houve muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Você pode imaginar isso? A cidade de Samaria, pela primeira vez, recebendo o evangelho. Filipe, o evangelista, estava com o igrejão, meus irmãos. Mas o igrejão, que aba, que nada. Era igrejão. O povo vinha para ser curado, para ser liberto. O rapaz estava com o igrejão que cobria a cidade. Todo mundo queria chegar perto de Filipe. Era a novidade do momento, ele estava pregando uma notícia que curava enfermos, que restaurava vidas. Ele está nesse apogeu do ministério, aí vai acontecer um ato. No versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Pá. Viu? Nesse momento, você vê a grande diferença do apóstolo infantil e o apóstolo que está amadurecido. Quando Jesus diz para Ananias, o apóstolo infantil imaturo, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava orando, via entrar um homem chamado Ananias. Senhor, o quê? Ele? O senhor está por fora. Eu sei o que o senhor mandou fazer. Pá. Aconselhou Jesus e resistiu. Para ir, Jesus Cristo teve que dar muita explicação. Aqui vem o anjo. Filipe, com um ministério enorme, diz, Filipe, dispõe-te e vai para o lado do caminho do norte. O caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra deserto. Se levantou e foi. Se levantou e foi. A obediência é pronta e imediata. Ele não disse assim, o quê? Fazer o quê lá? Num caminho deserto, quando tem tantas almas para ganhar em Samaria. Você não está vendo que o pessoal está vindo? Quem vai pregar para eles? Quem vai fazer o trabalho? Aqui tem muita gente, eu vou sair daqui para ir para um lugar deserto? Que isso? Isso não pode ser de Deus. As coisas de Deus são com ordem e decência. Vou nada. Ele tinha muito mais razões para resistir. Mas ele foi, levantou e foi. O que vai ser da igreja? A igreja não é minha, é do Espírito Santo. O Espírito Santo continua aqui. O Espírito Santo continua aqui. Ele tinha que se preocupar com a obra. Ele tem que se preocupar em obedecer. Ele é servo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele pegou e foi. Não sei quanto tempo é de Samaria para lá, mas ele ficou lá, chegou lá e disse, o endereço é esse. Lá do sul, eu estou no sul. O caminho que desce de Jerusalém para Gaza é esse aqui. Então eu vou ficar aqui. Foi aqui que ele me mandou. Ficou lá vendo o quê? Não sei. Ficou. E o anjo ainda disse, esse caminho se encontra deserto. Ficou. Ficou lá. Quanto tempo eu não sei.
Uma hora ele olhou e viu um poeirão subindo. Vinha descendo uma carruagem. Que carruagem? Era uma carruagem que trazia dentro o ministro das finanças do reino da Etiópia. O homem que vinha lá dentro era responsável por todo o tesouro da rainha Candace da Etiópia. Esse homem tinha ido adorar em Jerusalém e ele estava descendo. Você pode imaginar essa carruagem? A carruagem que leva o ministro, com cavalos velozes e tão fortes e tão especiais, que estavam transportando o ministro da Ásia para a África. Porque ele estava ali no caminho que desce de Jerusalém para Gaza e ia para a Etiópia, na África. Então você pensa nesses cavalos, nessa carruagem. Você pensa só. E Filipe estava lá. Quando Filipe olhou e viu que vinha aquela carruagem majestosa, Filipe, no versículo 9, está escrito assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Só. Não deu explicação nenhuma. É para aproximar e acompanhar. Se nada acontecer, vai correr até a Etiópia, acompanhando o cavalo veloz. Ele podia ter dito, mas como? É cavalo veloz. Como é que eu vou? Não bebi água, nem uma garrafinha. Não. Nós exigimos muito hoje para fazer o trabalho de Deus. Tem gente aí que vai numa igreja, manda uma lista, só como isso, só bebo aquilo. As toalhas no hotel têm que ser todas brancas. É uma coisa assim. E sabe de quem é a culpa? Dos pastores. Os pastores têm a culpa porque eles aceitam. Eles aceitam. Eles aceitam que venha gente na igreja e que troque o ministério. As pessoas vêm nos saltos altos e confundem carisma com sedução. E a sedução toma o lugar dos púlpitos. Sedução. As pessoas ficam ensaiando na frente do espelho como se direcionar ao público da igreja. Ainda pergunta quantas pessoas tem na igreja. Porque se a plateia for pequena, não vou. Só vou se tiver mais de 500 pessoas. Agora estão exigindo 1.500 pessoas. Só vou se pagar tanto. 50% agora, 50% na hora que eu for. E assim as pessoas estão exigindo e os pastores estão bebendo. Pastor, porque o senhor faz isso? O povo da igreja quer. Quem manda é a ovelha. Ovelha berra. Quem dá ordem é o pastor. Porque o ministério e o rebanho foi entregue na mão do pastor. É o pastor que vai responder diante do dono do rebanho, que é Jesus. Ele diz, tu apacentarás o meu rebanho. O rebanho tem um pastor visível que tem que dirigir o rebanho, sabendo que o rebanho não é dele, foi comprado por Jesus lá na cruz. Olha aqui, Filipe. Estava lá. O Espírito Santo diz para ele, aproxima-te deste carro e acompanha. Meus irmãos, naquele sol de Gaza, naquele poeirão, cadê a água gelada? Filipe esperou quando a carruagem vem e grudou. O que é que ele ia fazer? O Espírito não disse. Mas um discípulo amadurecido sabe que Deus não lhe coloca para perder tempo, nem para dar ponto sem nó. Se o Espírito disse para ele se aproximar daquele carro e acompanhar, porque ele tinha um trabalho com quem estava dentro do carro e não eram com os cavalos. Filipe chegou, aprumou o ouvido, porque discípulo de Jesus Cristo é inteligente. E quando ele viu que lá dentro o eunuco, o ministro estava lendo o profeta Isaías, e que a voz dele estava mostrando dúvida, ele disse, compreendes o que vens lendo?
cansado, espavorido. Ele compreendes? Ei, compreendes o que vem lendo? E ele diz, como poderei compreender? Ele era eunuco. Se alguém não me explicar, Filipe, olha eu aqui. Né? Parecia um doido. O eunuco mandou parar o carro, mandou Filipe subir. Filipe entrou todo empoeirado. Quando sentou, naquele luxo, o coração dele teve que ter dito, obrigado, Espírito Santo. Aí o Filipe, o eunuco, leu a passagem. Filipe detectou a passagem. E o eunuco fez uma pergunta para Filipe. E a pergunta está no versículo 34 de Atos 8. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ah, discípulo, se você não soubesse. Ah, discípulo, se você não conhecesse a Escritura. Ah, discípulo, ai de você, se não conhecesse a profecia. Você não saberia que esse é o livro do profeta Isaías. E que esse é o capítulo 53. Um discípulo amadurecido. Para ser enviado pelo Espírito, ele precisa ter intimidade com a Escritura. Conhecer a Escritura. Conhecer a palavra de Deus e se alimentar dela. Essa é a maior diferença entre o discípulo maduro e um discípulo infantil. É que o maduro amadureceu no conhecimento da palavra. Tantas pessoas me perguntam, irmã, que ministério o seu? Que ministério o seu? Quantos países a senhora vai pregar durante o ano? Eu não sei. É uma coisa que eu não me preocupo. Eu prego um dia na Alemanha, é o seguinte, eu estou na Itália pregando, sem problema. Por que a senhora vai a tantos países? Ficam pensando assim, turismo. Eu estou aqui na presença de Deus. Eu estou na presença da liderança que Deus levantou na terra. Os pastores. Eu estou na presença dos santos de Jesus. Eu digo para vocês, 29 anos viajando. Nunca eu fiz uma viagem turística. Eu nunca tive uma máquina fotográfica. Eu nunca tirei fotos para botar, para mostrar para os outros. Nem de lugar bonito, nem de lugar triste. Não faço. Meu nome está lá no YouTube. Dizem que eu sou uma das YouTubers mais seguidas. Nunca botei. Não sei nem como é que vai. Eu não sei nem como é que entra. Se eu entrar, eu não sei sair. Não faço turismo. Eu faço viagem missionária. Irmã, amanhã é sábado de manhã, queríamos levar a senhora para conhecer a cidade. Muito obrigada. Cidade é tudo a mesma coisa. Eu vejo a cidade quando eu passo do hotel para a igreja, da igreja para o aeroporto. Mas tem uma cachoeira linda. Cachoeira não é água caindo de cima para baixo? É. Então já vi, já sei como é. Mas é que a senhora não precisa ir no shopping fazer o que eu não preciso de nada que tem no shopping. Eu não vim para via shopping. Eu não faço viagem turística. Porque eu fui ali, paga pelo dinheiro dos irmãos que entregaram na igreja para pagarem minha passagem. Vocês estão pagando minha passagem de vinda e volta. Vocês estão pagando meu hotel para eu dormir. Vocês estão pagando a comida que eu como e isso não chegou de graça no bolso de vocês. Mas quando vocês entregam aqui, vocês entregam para facilitar o trabalho do ministério do reino. Não é para eu usar indo lá no fazer bobagem. Como se o dinheiro tivesse chegado de qualquer jeito. Não. Existe um objetivo em tudo no reino de Deus. Esse rapaz
foi enviado para esse ministério, Filipe, porque ele tinha estudado a palavra de Deus. Ele conhecia os profetas. Ele sabia o que falar. Ananias foi enviado para impor as mãos, só impor as mãos. Acabou. Ficou tripudiando. Esse daqui foi enviado para falar de Jesus. Na hora. A Bíblia diz que quando o eunuco disse para ele, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Olha a resposta. Olha a diferença no versículo 35. É um dos versículos mais lindos de Atos. Então Filipe explicou. Que maravilha. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Que grandiosidade. Ele veio de Isaías 53 e pá, Jesus no eunuco. Pronto. Era tudo o que o eunuco precisava, é Jesus. Tudo o que as pessoas precisam é Jesus. Não adianta você ficar dando volta em humanismo, intelectualidade, mostrando que você sabe, que você é... Nada. As pessoas não precisam do seu conhecimento, precisam de Jesus. Olha a maturidade de Filipe. Se você comparar o ministério de Filipe com o de Ananias, você vai ver a diferença. Filipe cresceu. Olha outro ponto do ministério de Filipe. Ele anunciou Jesus para o eunuco. Eles iam andando, o eunuco disse, olha, aqui tem água. Quem impede que eu seja batizado? No versículo 36 está escrito, seguindo eles, caminhou fora, chegou a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, olha quem está pedindo. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo, ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, Filipe, não é responsabilidade minha. Se no teu coração tu crês, se de todo o coração tu crês, é um problema seu com Jesus, não sou eu. Se tu crês de todo o teu coração, tudo bem. Se não, já era, não batizo ninguém. E o homem abriu a boca e disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, tudo bem. Tem pessoas que estão batizando, assim, ele batiza, depois ele vem. Quer batizar? Tem igreja por aí batizando. O nosso plano este ano é batizar 7.000. Está batizando o que aparece. A pessoa não precisa nem confessar, vai de qualquer jeito. O que é isso? Virou uma brincadeira. Meu filho é lá da igreja de um pastor que vocês conhecem, pastor Aloísio. E ele ama a igreja de vocês. Eles, toda a família. E o meu neto, com 11 anos, estava querendo batizar. Eu estava em Brasília, recebo um telefonema do meu filho com a minha nora. Nós estávamos no culto ontem à noite, o culto doméstico aqui. E o Glenn Martin chorou, ele disse que ele quer ser batizado. Não sabe por que ele vai fazer 12 anos em maio. E até agora ele não foi batizado. O que a gente faz? Eu disse, fala com o pastor, vocês têm pastor. Ele tem pastor. Fala com o pastor Aloísio, vocês vão amanhã na igreja, não vão? Então, fala com o pastor Aloísio. Pastor Aloísio é terrível. Pastor Aloísio é terrível. Sabe o que foi que o pastor Aloísio disse para eles? Eles ligaram para mim. Falaram com o pastor Aloísio, eles disseram que é para falar com a senhora. Eu disse, eu não sou a pastora do meu filho, eu não sou a pastora do meu neto. Quem decide é ele.
Não, ele disse que é para ver o domingo que a senhora está aqui, avisar para ele que aí vai batizar o meu neto. Eu disse, tudo bem, vou marcar. Aí, mas ninguém vai batizar o meu neto sem eu ter uma conversa com ele. Tinha um feriado, não sei qual era. Aí eu liguei para o meu neto e disse, nesse dia eu vou aí com você, eu quero ter uma conversa com você sobre batismo. Você quer ser batizado, eu quero saber se você está sabendo o que é batismo. Aí eu fui. Sentamos numa mesa que tem assim na varanda, e eu disse, Clemate, ele é muito bom de desenho. Você pega uma folha de papel desse chamequinho, traz um lápis e uma borracha, e a sua Bíblia. Trouxe. Eu chegou, você vai, do lado esquerdo, você vai desenhar um homem deitado no chão, como se estivesse dormindo, e um buraco aqui do lado da costela dele. Ele desenhou enfeito, fez cabelo no homem com aquelas tranças de Rastafari. Aí eu disse aqui desse outro lado, botou Adão Rastafari. E no outro lado eu disse, agora você faz 3 cruzes e na cruz do meio você desenha um homem. E você não põe esse cabelo nele, não. Você desenha o homem e você abre um buraco do lado dele. E desse buraco vai sair sangue e água. E aqui no meio, entre os dois, você vai botar uma mulher em pé. Pegou, fez tudo direitinho. Eu peguei e disse para ele, meu filho, batismo significa imersão. Quando você pega uma batata e você põe dentro de uma panela d'água, você imergiu a batata na água. A batata está imersa. Se a batata pudesse respirar, ela ia morrer afogada, porque ela está imersa. Significa imergir, botar dentro d'água para morrer. É isso. Aí eu disse para ele, aqui você tem 2 homens. Esse é o primeiro Adão, Jesus Cristo tem o nome de segundo Adão. No primeiro Adão, Deus tirou uma costela, ele abriu Adão do lado, tirou uma costela, fez a mulher. A mulher ficou do lado de fora. Ela vem como esposa. Mas tem uma hora que Adão rejeitou essa mulher, quando ele disse para Deus. Ele disse, foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi, quer dizer, é culpa dela. O Senhor me deu uma mulher que não presta, que me levou a pecar. É culpa dela, ele descobriu a mulher e jogou fora. Essa mulher ficou fora do corpo. Ela ficou jogada. Ela precisa ser inserida no corpo porque ela é costela. E costela fora do corpo não presta para nada. Então Deus criou outro homem aqui. E para ele achar lugar para essa mulher, ele teve que pagar um preço lá na cruz. E quando ele estava lá na cruz, o soldado romano passou e arrebentou ele do lado para expor o lugar da costela. Para mostrar que o lugar da costela estava vazio. Ele abriu um rombo. Essa costela tem que ocupar o lugar dela. Só que essa costela, quando ela é atraída para a cruz, ela, para entrar nesse lugar, ela vai ter que ser imersa nessa água que desce, porque João disse que daquele lugar saiu sangue e água. E ela tem que ser justificada neste sangue. Então, esta mulher representa a igreja. Ela fica do lado, na abertura lateral, porque ela é a costela, ela é a noiva. Ela está novamente inserida no corpo de um homem que está sentado à direita de Deus. Portanto, onde ele estiver, nós estamos. E ele diz, habita em mim, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Romanos 6, versículo 3 diz, ou porventura ignoraste que todo aquele que é batizado em Cristo Jesus é batizado na sua morte. Eu sei que eu expliquei o batismo para ele. O que você vai fazer naquela hora? Representar
o que já aconteceu no seu coração. Na hora que o pastor Aloísio, seu pastor na terra, representante do Jesus que está ali, você não vê, que ele botar você dentro d'água, você vai saber, eu estou sendo colocado na abertura lateral de Jesus, meu Senhor. E como ele está sentado à direita do Pai, eu agora estou. A partir deste momento, eu estou inserido num corpo que está sentado à direita de Deus. Esse menino chorou. Esse menino chorou. E na hora que o pastor Aloísio o colocou dentro d'água, eu tenho a foto disso, eles mandaram para mim. Ele chorou, saiu de lá chorando, chorava. Ele disse, Pabu, eu me lembrei disso, me chama Pabu. Eu me lembrei disso. Batismo é coisa muito séria. Se batizar fosse botar dentro d'água e sair, todo mergulhador, todo escafandrista estava batizado. Por isso Filipe disse, é lícito se crês de todo o teu coração. E ele confessou, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mandou para o carro, Filipe o batizou. Esse homem saiu de dentro d'água, cheio de júbilo, o Espírito Santo tomou Filipe e levou para Azoto. Acabou seu ministério aqui, Filipe, já era, agora é outro lugar. Quando o eunuco procurou Filipe, já era. A Bíblia diz que ele foi para a África, cheio de júbilo. O que foi que aconteceu? Ele levou o evangelho para a África. O ministério de Filipe possibilitou a entrada do evangelho na África, na Etiópia. Então você está vendo que o que Jesus Cristo busca de um discípulo é o trabalho dele. Só que quando o discípulo é imaturo, é infantil, é tão pouquinho. Mas quando o discípulo já amadureceu, é muito mais. Então, à medida que você se aprofunda na Escritura, que você estuda a Escritura, Deus pode lhe usar muito mais. Não significa que Filipe seria melhor do que Ananias. Significa que o trabalho dele é mais volumoso porque ele é amadurecido. Mas tem que saber a Escritura, tem que ter seriedade. Filipe conhecia a Escritura, mas Filipe sempre foi assim, não. Se você olhar como era Filipe, lembra de João 6, quando Jesus quis fazer aquela brincadeira, olhou para o povo e disse, ei Filipe, onde é que eu vou conseguir pão para alimentar toda essa população? A Bíblia diz que Jesus Cristo fez isso para experimentar Filipe, para dar uma pegadinha, para brincar com Filipe. Filipe disse, o senhor nem pensa nisso, nem porque o salário de 200 dias não daria para comprar pão para todo esse povo. Filipe não percebeu que Jesus estava brincando com ele. Aí vem André, o carioca, e disse, tem aí o rapaz, com 5 pães e 2 peixes. André já tinha olhado todo mundo, quem tinha lanche, quem não tinha. Discípulo de Jesus Cristo. Tem um outro momento célebre, nós vamos falar desse momento hoje à noite, em João 14. Jesus está falando de casamento. E ele está falando uma coisa tão séria. Aí Filipe diz assim, Senhor, ele interrompe Jesus, manda Jesus calar a boca. Senhor, preocupa com isso não, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Lá em João 14. Jesus olha para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Tudo mancadas de Filipe. Mas você está vendo agora o Filipe como cresceu. Você está vendo como ele amadureceu? Assim. Agora tem um outro. Dá tempo, pastor? Posso ir mais 15 minutos? Você vai ver
Um discípulo que tem cara de discípulo, tem jeito de discípulo, mas não é um discípulo. Você abrir em Atos 18. Abra sua Bíblia em Atos 18. Normalmente, domingo de manhã, escola dominical, assim a gente dá uma aula, né? No versículo 24 está escrito assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha esse rapaz. Quando eu leio essa descrição de Apolo, aqui no capítulo 18 de Atos, eu tenho a impressão que ele era bonito. Eu nunca vi Lucas descrevendo uma pessoa com as propriedades de Apolo. E Lucas era médico, mas Lucas se detém em especificações a respeito de Apolo. Primeiro, Apolo era judeu. Uau! Se tiver alguma mãe aqui que está orando para chegar um noivo para sua filha, pense em Apolo. Se tiver alguma moça aqui esperando um noivo, sonha com Apolo. Olha só. Primeiro, o cabra era judeu. Ser judeu naquela época significava que ele era de uma estirpe especial, descendente de Abraão. Ele conhecia a lei de Moisés. Mas esse aqui, além de judeu, uau! Era natural de Alexandria, meus irmãos. Isso é um grito muito alto, porque Alexandria era o lugar onde tinha a maior biblioteca da época. Significa que esse cabra era culto. Ele lia muito, ele sabia muito. Ele era um sujeito refinado. Judeu, refinado. Aí ele diz, ele era eloquente. Eloquente. Homem que falava bem. Sabia usar as palavras. Um homem que não dizia nós vai, nós vem. Porque é horrível. Você está ouvindo um pregador falar coisa errada. Erro de português, erro de concordância verbal, erro de concordância nominal, faz vergonha. Faz vergonha. Nós vai, nós vem. É o que o povo diz. Esse aqui era eloquente. É lindo. É como um violino mal tocado. Quando a pessoa não tem a eloquência, não fala um português que preste. E era poderoso nas Escrituras. O homem conhecia as Escrituras do Antigo Testamento. Ele ia de Gênesis a Malaquias com facilidade. Poderoso. Judeu, culto, eloquente, poderoso nas Escrituras. Quer mais? Instruído no caminho do Senhor. Versículo 25. Melhorou muito. Não apenas nas Escrituras do Antigo Testamento, mas ele foi instruído no caminho do Senhor. Olha aqui, rapaz, precioso. Quer mais? Fervoroso de espírito. Ou não te dizem que Lucas exagera de elogios sobre Apolo? Por isso que eu penso que Apolo era lindo. Tem mais. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Lá no final suja tudo. Lucas é terrível. Levantou o rapaz depois de Deus, conhecendo apenas o batismo de João. O pobre do Apolo, judeu, culto, que tinha tanta fluência no falar, não tinha Espírito Santo. Como diz o carioca, sujou. Lá chega esse judeu na sinagoga, jovem, você sabe como é jovem. Culto,
fluente na língua, eloquente, conhecedor da Escritura, com toda a autoridade que se devia a um judeu de Alexandria, pregou com precisão, cabra piedoso. E a igreja ouviu. Quando acabou, ele desceu, chegou lá na porta, a turma vinha. Mas que palavra, que parabéns. Um jovem tão culto. Ai, que maravilha. Lá dentro da igreja tinha um casalzinho. Cuidado com o crente. Cuidado com o crente, que é um povo perigoso. Tinha um casalzinho lá dentro da igreja. Priscila e Áquila. Estavam dentro, ouviram tudo. Ficaram lá. O povo foi, cumprimentou. No final eles disseram: ei, vem conosco lá na nossa casa, que a gente tem um negocinho para falar com você, rapaz. Ele foi. Quando chegou lá, os dois falaram do Espírito Santo. Apolo se rendeu ao ministério do Espírito Santo. Com tudo isso, e o Espírito Santo, meus irmãos, não deu para outro. Quando você vê agora, Apolo vai explodir. Porque só poderia fazer discípulo se ele tivesse o Espírito que veio para fazer discípulo. Você vê em Coríntios, 1 Coríntios 3, no versículo 4, você vê Paulo dizendo: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andaste segundo o homem? Você viu Paulo e Apolo no mesmo nível da igreja em Corinto? Os dois como mestre. Você vê que agora ele é levado no mesmo nível porque os dois são discípulos, amadurecidos. Os dois têm o Espírito. No versículo 32, 22 do capítulo 3 de 1 Coríntios, está escrito assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que significa? O próximo passo de Apolo é no mesmo nível de Paulo e de Cefas. Por quê? Por causa do Espírito Santo agora na vida dele. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia, qualquer pessoa pode dizer as histórias da Bíblia, mas fazer discípulo significa a palavra que sai da sua boca como uma espada, que vai atingir o lugar certo. Para você fazer discípulo, você precisa do Espírito Santo. Amém? Ide, fazei discípulos. Jesus Cristo nunca mandou fazer evangélicos. Cuidado, que você seja um discípulo em crescimento, em amadurecimento. O Espírito Santo veio para fazer de você um discípulo, para que através de você outros discípulos sejam feitos. E você vai sendo amadurecido pela ministração do Espírito mediante a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós.